Fala pessoal, tranquilo? Essa noite é uma noite especial, com uma convidada especial que vai se apresentar aqui pra gente. Já que o tema tem a ver com D&D e ninguém gosta de D&D, a gente teve que achar alguém que gosta pra falar. Mas Ei, que absurdo! eu tô aqui para me apresentar, eu sou o Maika, eu sou o host do Meta Hub. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? E como todo bom host, eu sou Chaotic Good. E se apresentando aqui com a gente tem a Helena. Helena, pode se apresentar? Olá, galera, meu nome é Helena, eu jogo a mesa do Vidência dos Sábios, eu sou rato de D&D, mas tudo bem, estamos aqui, lutando mais um dia. Não. Eu sou raso de D&D, mas tudo bem, eles me toleram mesmo assim. Ainda assim me fizeram jogar Tormenta. Pra mim não faz muita diferença. Douglas, E que é isso? Eu já mandei o senhor tomar seu orifício anal enrugado hoje? hoje ainda não. Então, vá beber no seu orifício anal enrugado, tá? Vai beber! Oi, crianças, eu sou o Douglas. Depois dessa entrada maravilhosa, eu não gosto do sistema de alinhamento. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, Douglas. Douglas não gosta de catálogos. Não. Ele não gosta de Slitch Não, jogado. é que eu sempre prefiro usar compasso, não régua, pra alinhamento. Claro. Nossa, hoje É ele tá desespacial hoje. impressionante. É desespacial hoje. Então, Hoje vai ser difícil. no último episódio que a gente teve do Meta Hub, a gente estava conversando sobre regras de RPG e a gente esbarrou na questão da narrativa, né? Uma das regras que a gente conhece, que são bem conhecidas no RPG, faz parte dos principais memes de RPG, é o alinhamento. É o alinhamento. A estratégia de alinhamento, eu acho uma estratégia bem interessante como ferramenta de experiência, mas a gente vai falar sobre as consequências dela. Só que eu queria aproveitar a nossa ratinha, nosso hamster de D&D, você podia apresentar para a gente o que ela entende como alinhamento e quais são as principais consequências que ela vê no alinhamento. Cara, o alinhamento, ele serve principalmente para você separar as suas ideias como jogador das suas ideias como personagem. Eu tenho uma tendência a ir com personagens bondosos, porque eu tenho uma tendência a jogar de uma maneira mais bondosa. Mas se eu ir com um personagem maligno, eu vou ficar presa ali a ter que ser uma pessoa má no jogo. Isso serve para tirar, tipo, não é o que a Helena faria, é o que a personagem da Helena faria. Eu acho que esse é o principal ponto do alinhamento. Você acha que ele serve mais como um guia para as pessoas que estão jogando? Sim, ele é mais um guia, não é uma coisa assim obrigatória. E tem uma coisa que o pessoal também não se toca, que o alinhamento de um personagem ele pode mudar durante a campanha. Seu personagem pode amadurecer. Vamos começar? Posso começar? Vai, Começa... vai. Mais ou menos, mais ou menos. Porque tem uns poderes que Vai. dependem de alinhamento, né? Ah, esse poder aqui tu só tem pode esse usar se tu também. for leal. Ou esse poder aqui tu só pode usar se tu for bom. Então, como que tu vai. Como que isso não tem tanta importância assim a ponto Não, de ser algo mais tem as, leviano, digamos assim? não, tem as partes importantes, tipo, de jogo mesmo, as regras de jogo, tipo, sei lá, paladino. Você não vai pegar um paladino maligno, vai ser muito difícil você ver um. Na verdade nem Mas pode, né? ele. Cara, tô pra te dizer que pode, mas isso fica pra outra conversa. Que bom que ela já, que bom que ela já tá colocando o convite dos próximos episódios na mão. Isso aí. Assim que eu Cara, mas gosto. assim, em questão de roleplay, serve pra isso. É claro que vai ter as coisas, por exemplo, os planos de D&D que você só pode, que você tem determinados efeitos de acordo com o seu alinhamento. Mas assim, você não há. Essa é a minha opinião. Até para falar um pouco sobre a opinião do Douglas, até poder complementar um pouco ela. O momento que você monta uma ficha, que você está montando a sua ficha ali para você jogar com o personagem, isso eu tô falando da relação jogador-ficha. É Sim, jogador-pessoa. Você tá elaborando ali qual é o personagem que você vai interpretar, quais são os seus desafios como jogador. Aquela ficha ali, ela representa as suas ferramentas, a sua mecânica para você superar os desafios que vão chegar.
Então aquele ali é o seu limitador, mas também são suas ferramentas. Quando você determina um alinhamento, dentre os alinhamentos que a gente tem, são só 9 mesmo, né? Sim. Sim. Quando a gente Inclusive, determina ali. depois eu acho que a gente pode explicar pra quem que é leigo, tá chegando aqui, o que são alinhamentos. Depois a gente vai Então, falar. eu ia pedir para o pessoal da assistência técnica aí de TI e imagem, mas se a gente Assim, na não fogueira? consegue. Enquanto eu for falando. Tá, vai falando aí, mas vai rolando bonito, tá? Sem pressa. Não, só para ver se você consegue só jogar alguma coisa na tela aí pra gente. Mas que depois, a quem vai explicar pra gente, inclusive, é a Helena. O bom de ser roxo é isso, a gente vai dando ordem pra todo mundo. Quando você determina ali um alinhamento, é mais um desafio que você tá pegando para você interpretar. E acho que mudar o alinhamento durante a campanha tem que ser uma coisa bem elaborada. Tem que ser uma Não, coisa com certeza. de desenvolvimento do personagem. Tem que ser desafiador. Porque se não for desafiador, acho que é muito. Mais ou Não, menos. com certeza. Não é uma coisa que você simplesmente vai pegar e mudar do dia pra noite. É uma coisa que, assim, vai ao longo de campanhas. Você vai vendo aquele personagem que é todo bonzinho, tendo aquele arco de corrupção, ou aquele personagem que é um babaca, que começa a se entrosar com o grupo e começa a se importar com aquelas pessoas e começa a ser uma pessoa melhor. Eu acho que, inclusive, o Vinícius tá mandando muito bem como o Artorias, porque o Artorias era um personagem maligno, morreu, e agora ele tá tentando ser uma pessoa boa. Eu acho que é um bom exemplo disso, de você mudar o alinhamento. Não foi do nada, o personagem teve um arco. Para posicionar esse alinhamento, né? Eu, Sim, sim. eu nunca fui uma pessoa muito fã de alinhamentos e tal, mas depois de um certo amadurecimento como jogador, como mestre principalmente, eu concordei, eu acabei aceitando a ideia de que é uma ferramenta necessária para desafiar não o personagem, mas o jogador. Às vezes eu enxergava isso muito como personagem e esqueci que o jogador é uma parte importante, fundamental do jogo, sabe? A gente joga RPG pro jogador, Sim. através do personagem. E o alinhamento é um desafio a mais de interpretação. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a associar os alinhamentos com as desvantagens de 3DT, que eu falava que o legal do 3DT é que você modelava a personalidade do seu personagem por dentro das desvantagens dele, do que era difícil, do que era complicado para ele. E eu comecei a enxergar que o alinhamento, na verdade, pode ser usado dessa forma. Mas para o jogador e não para o personagem. Você já teve alguma situação dessa que foi bem desafiador para você para manter o alinhamento? Cara, então, eu tenho a nossa campanha, que inclusive é o Vance que mestra. E, tipo assim, eu tinha um personagem que ele começou neutro, e agora ele já tá caótico bom. Caótico, bom. Porque eu comecei a ver que as coisas no jogo eram muito caras. Aí tudo que eu vejo eu quero roubar. Mas clássico. E o problema é que eu entrei numa party que eu fui pensando, não, eu vou ser a pessoa que quer fazer do pior jeito, eu vou ser o cara mal, eu vou ser assim, o babaca. Aí eu fui entrando e era todo mundo pior do que eu. Aí eu tive que. Alguém teve que assumir as calças dessa relação. Me rendi ao sistema. Me rendi ao sistema. Muito. Eu acho assim, eu nunca cheguei a jogar com alinhamento, mas é legal se autoimpor, né? A gente falou um pouco das regras autoimpor no último programa. Eu achei muito legal, assim, a ideia da gente. Como às vezes, quando a gente cria um personagem, a gente se autoimpõe em algumas coisas. E se autoimpor com uma coisa, assim, muito contrária à sua natureza, eu acho que é um desafio muito grande. Eu lembro quando eu vi o Leandro perguntar aqui, eu vi o Leandro. Leandro, ele antes que só jogava de paladino. Ele era leal bom e ponto final. Não se tinha discussão disso. Ele era leal bom. E uma vez ele teve que jogar de Clérigo de Tenebra. E foi muito interessante ver essa perspectiva, essa mudança de alinhamento dele para maligno. Eles acharam Sim. óbvio.
Como todo paladino faz, ele exagera. Mas aí que tá. Pré-requisito. Aí que tá meio que o RPG já é um exagero por si só. Quem é bom nunca é bom o tempo Pré-requisito. todo. Hum, O RPG tu tende a jogar tudo muito sempre pros extremos. Muito extremo, Porque muito que tá, extremo. no RPG ou tu é preto ou tu é branco. Tu nunca é uma escala de cinza. Você Sim, acha sim. que você acha que existem outras regras complementares de narrativa parecidas com, com essa questão do alinhamento que seriam interessantes? Ou que você já viu em algum outro sistema? Cara, eu vi no D&D que quando você tá fazendo um personagem, você vai ver os antecedentes. E aí você tem uma lista de coisinhas que podem fazer parte da personalidade do seu personagem. Por exemplo, sei lá, você vai pegar um antecedente órfão da cidade. Aí você vai ver ali uma lista de coisinhas, tipo, eu não gosto de autoridades. 2, eu não gosto de que tentem me colocar ordem. Então, assim, você vai ter certos comportamentos que você pode rolar ali um D6 para ver se você, ou escolher. E você também tem um sistema de falhas, que você escolhe falhas morais do seu personagem, quais são as fraquezas dele. E que você escolhe os vínculos dele, porque ele provavelmente, sim, não é uma pessoa solta no mundo. Ele vai ter o vínculo dele, ele vai ter, sei lá, a família morta dele que ele quer vingar. Isso é um vínculo. E eu acho que assim você vai moldando um personagem mais complexo. Isso é muito interessante, até para quando orienta você na hora de montar o seu background, né? Ou até de Sim, você dá, passar o seu background mais. sim, dá uma forcinha. Eu já vi eu gosto muito de storytelling, né? E às vezes a gente tinha um sistema não oficial chamado Anjo da Salvação, que eu adoro esse manual não oficial, mas eu acho que nem existe mais na O anjo internet não é direito, ainda tem ele oficial? guardado. Anjo da Salvação não é oficial, não, é Ah. extraoficial. Anjo da Salvação é extraoficial e Demônio, o Preço do Poder também é. O que é oficial é Demônio a Queda. O Anjo da Ah. Salvação não. E bem O feito mundo pra do Douglas caralho. caiu. Bem feito, porque o manual é muito bem feito. E não é oficial. Pois é. O manual é Não, lindo. pra mim Muito ele bem era feito. referência e o resto foi feito baseado nele. Ele é lindo de bem feito. Porra! Ele não é oficial. É de um grupo que montou todo o sistema. E eles tinham um sistema lá embaixo que era um sistema de pureza. Você não ganhava nem perdia pureza, Isso. baseado na Vinha, sua pontuação. vinha num saquinho com 2 filtros, assim, um pra usar e outro pra reserva, né? Dela. Tipo, você tinha que fazer as boas ações, você ganhava pontos de pureza e tal, conforme você cumpria suas missões, e se você fizesse alguma ação ruim, você perdia. E aquilo influenciava na maneira como você lidava também com o ambiente externo, entendeu? Você tinha que se forçar algumas coisas para você manter o seu nível de pureza. E às vezes você arriscava perder. E um tempo depois, eu fui vendo isso também em outras coisas. Tipo, o sistema de sanidade é muito interessante. A ideia de você ir Sistema de perdendo pontos de sanidade e você tem uma característica que é a sua sanidade. Aí, conforme você vai vencendo experimentos traumáticos, você vai perdendo essa característica, ela vai reduzindo. Toda vez que você faz um teste de sanidade, a sua sanidade cai. E sim, sanidade é muito maneiro. como consequência você ganha traumas, né? Você ganha compulsividades, você ganha tipos de insanidade diferentes que vão afetando a interpretação do seu personagem conforme ele vai evoluindo. E eu acho que são recursos narrativos muito interessantes, porque você vê você obriga o seu personagem a se transformar. O sistema. Sim, é bem legal. Eu já vi usando mais ou menos esse sistema no D&D mesmo. Eu acho que era Homebrew, não tenho certeza. Mas que, por exemplo, um personagem que morreu e foi ressuscitado, ele passa a ter fraqueza àquele dano que matou ele. Ou ele passa a ter medo daquela coisa que matou ele. Sei lá, você foi morto por um kobold. Aí toda vez que você vê um kobold, você mija nas calças. É trauma. É muito legal essa ideia. É muito maneira a ideia. Eu adoro sanidade, principalmente em sistemas de terror. Sim.
Eu acho que fica muito. Eu acho que fica muito legal você ver aquele personagem começando bem, aí você vê um monte de desgraça acontecendo, no final não tem ninguém inteiro. Cthulhu mesmo tem isso de perder a sanidade, É. né? Tem. Infelizmente. É. Infelizmente. O que é basicamente Cria uma umas certeza. aberrações, cria umas aberrações incríveis. Mas eu acho que esse sistema de pureza, assim, ele é mais pra players mais experientes. Acho que tem que ser um player mais experiente pra saber lidar com ele. Eu acho que um novato não ia ter tanta manha. Eu acho que o sistema de alinhamento no geral, voltando pro tópico, né? É uma coisa que não funciona muito bem com o novato, não. Sim, tem razão. Acho que por isso que justamente por isso que o pessoal do Tormenta 20 deixou isso como uma regra absolutamente opcional. Tem umas duas, tem umas duas páginas do livro que explicam o que é isso, mas é tipo, tá aqui, tá explicado, se quiser use, se não quiser não vai fazer diferença. Tchau, próximo. Beijo, a gente vai se falando. Eu acho assim. Aí que tá. Eu acho que ele existe para novato. Porque ele é um. Eu acho que ele existe para jogadores novatos. Porque, na minha concepção, pelo menos, o jogador novato tem muita dificuldade de incorporar o personagem. De pensar como personagem logo de início. Ele ainda pensa muito como ele mesmo. Justamente Às por causa vezes, dessa dificuldade. Tá forçando ele a fazer uma coisa que não é natural. Mas então, a ausência dessa regra tira da sua mentalidade que você tem que fazer isso. Não, mas eu concordo que ele existe pra melhorar, pra aumentar o nível do jogador novato. Sabe, tipo, pro jogador, pra você ficar lembrando que você tem que pensar daquela forma. Eu acho que é óbvio, de jogadores novatos, você não pode querer exigir isso como uma regra definitiva, porque uma hora isso vai chatear. Mas você tentar lembrar, tentar puxar delicadamente, para você treinar esse processo, até que depois de um tempo isso é opcional, porque todo mundo já faz. É o exemplo que eu gosto de colocar. Eu joguei uma bait pro Leandro na ilha. O Leandro sabia que era bait, mas fazia parte da interpretação do personagem dele e ele engoliu a bait com vontade. Ia ferrar todo mundo, ia, mas era a visão dele. E isso mostra uma certa assim, não, ele já entendeu como é que funciona o personagem dele. E ter uma regra que faz com que você volte para pensar como seu personagem é interessante. Por isso que eu falo que a regra de insanidade, às vezes, ou uma regra de força de vontade, elas são interessantes porque elas estão o tempo todo mexendo na maneira como seu personagem reage e faz com que o tempo todo você tenha que lembrar que você não é o seu personagem. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive com essa questão do alinhamento foi a Prim, porque a Prim é minha primeira personagem leal. Nunca joguei de personagem leal. Sempre roubei tudo e todos. Assim, tava ali no espera pra roubar. Já roubei coleguinha, já roubei NPC, já roubei vilão. Tem tudo no mesmo pacote. Eu pensei agora aqui, eu tô com dois personagens, né? O Azalish e o Essalin, e os dois são diametralmente opostos. Porque o Essalin é Chaotic Good e o Azalish é Lawful Evil. Então, tipo, estão totalmente opostos. Só pra constar, mestre, já temos a imagenzinha, tá? Eu sou o host. Tá bom, host. Tá bom, host. Helena, aquela aulinha pra nós. Vamos lá. Gente conversar. Os alinhamentos eles dividem em duas questões. Na índole do seu personagem, se ele é mau, se ele é neutro, se ele é bondoso, e em como ele vai ver as regras da sociedade que ele vive. Se ele vai ser leal, se ele vai ser neutro ou se ele vai ser caótico. Também chamados de alinhamento moral e alinhamento ético. Obrigada. E aí você vai ter ali as 9 combinações desses alinhamentos. Você vai ter o leal bom, você vai ter o leal neutro, o leal e mal. Então, assim, você vai combinando ali pro que você vai ver que combina mais com o seu personagem. Por exemplo, um personagem caótico mal seria, sei lá, o Coringa. Porque ele não segue regra nenhuma, ele não tem uma linha de regras que ele segue e ele só quer praticar o mal.
Personagem, assim, os dois extremos, leal e bom, leal e mal, são os mais fáceis de você achar. Mas aí, de repente, sei lá, você pega uma tribo de orcs. Um orc que ele tá lá matando todo mundo, ele tá seguindo as regras do orc. Então ele não é caótico igual todo mundo pensa. Ele é leal àquele sistema de regras da sociedade dele. Ele só é mau. Ele tem alguma previsibilidade, né? Ele tem alguma previsibilidade, ele tem algum sistema moral que ele segue, ele tem alguma ideologia que ele segue. E eu acho que isso que pega a galera, porque você pensa só, tipo, ai não, é caótico, é só roubar, caótico é só fazer isso, ser leal você tem que ser cada regra. Mas não, é muito mais complexo que isso e, tipo, é muito mais do que só esses quadradinhos, sabe? Exatamente, é aí que o negócio começa a ficar complicado. Porque o pessoal vê esses quadradinhos e acha que são 9 opções e 9 opções. Ponto. Não, são infinitas opções dentro dessas, de cada uma delas, né? Exatamente. Sim. Eu vou confessar que eu nunca tinha pensado que isso às vezes tem que ser uma análise cultural daquele personagem que você está jogando. Qual é a cultura em que ele foi criado e até que ponto ele é divergente ou convergente àquela cultura. Sim, porque se você olhar um orc que vai se negar a matar, roubar e a escravizar, ele vai ser um orc caótico. Culturalmente falando, sim. Ele vai ser o caótico. Bizarro. Eu acho que essa é a graça dos vilões leais. Porque os vilões que têm uma ideação pra seguir, são muito mais legais que os vilões que só querem causar o mal. É que nem um. Você pegar aquele paladino, sei lá, o paladino que acha que os métodos que os outros paladinos não usam não funcionam, que acha que tem que tentar umas coisas mais violentas. Aquele paladino é leal, ele acha que tá fazendo certo. Ele só é mau. É que nem o elfo macho. O elfo macho é caótico, porque tá fora da regra, tá fora da previsibilidade. Quase uma lenda ele existente, mas tudo bem. Ninguém viu, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, tipo, exemplos de ações em que encaixa em cada um, né? O leal e bom é aquele cara que é sempre justo, sempre honesto, e ele vai respeitar a regra, mesmo que ele não concorde com ela, e mesmo que ele vá se ferrar com ela. Porque ele é bom, ele é altruísta, e ele vai fazer o que a lei manda fazer. Agora, passando pro lado, que é o o bom neutro, ele só vai fazer o bem. Ele vai seguir a regra se for conveniente seguir a regra, ele vai não seguir a regra se não for conveniente seguir a regra, ele vai estar ali no meio, mas ele vai fazer o bem por fazer o bem. É ligado à moral, não é ética. Hã? Ele é ligado à moral e não à ética. Exatamente, ou seja, a moral é o bom e o mal. No caso, ele tá no lado bom, né? Naquela tabelinha ali do lado é a linha de cima. E tem o caótico e bom, que é o cara que assim, ó, tipo, porra louca, não quero nem saber das regras, não quero nem saber o que mandaram fazer, eu vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu sou bom, eu acredito que isso aqui é o certo a ser feito. Por mais que alguém tenha dito, você não vai fazer isso, pô, ele vai lá e faz, porque pra ele tá valendo. Isso, alinhamento moral, né, ou seja, bom, e agora vou passar pra parte de baixo, que é pro mal. Então tem o mal e neutro, né, mal e leal e mal, que é o cara que é mal por ser mal, mas ele vai seguir a regra, as previsibilidades. Tu ainda assim tem como negociar com ele, digamos assim. Porque ele é um cara que ele tem os interesses e a direção dele, o modus operandi dele é determinado. Um exemplo disso é Darth Vader. Darth Vader, o maior. O Darth Vader, ele é um cara que, assim, tipo, ele é mau. Ponto. Mas tu sabe o que tá guiando ele, tu sabe como, se tu precisar fazer alguma coisa, tu consegue negociar com ele, dizer, olha, eu tenho alguma coisa que vai ser útil pra ti. Aí ele vai dizer, conte-me mais. Ou seja, tem uma coisa ali que vai fazer uma diferença pra ele. Então ele tem uma certa previsibilidade nas ações. O mal e neutro é o cara que aí, de novo, é como o bom e neutro, né? Não tá nem aí pro que é regra ou não, ele vai de acordo com a convenção dele. Ele só vai fazer o mal por ser mal. E o caótico e mal é o cara que quer ver o just wants to watch the world burn. Alguns só querem ver o mundo pegar fogo. Esse é o Chaotic Evil. Que assim, é o porra louca ao extremo, porque ele vai ser mal, ele vai esmerdalhar a porra toda e vai não tá nem aí pra regra nenhuma e tu não tem como prever o que ele vai fazer. Quando ele vai fazer. É o Coringa.
E Pior aí, tipo de vilão possível. exatamente, é o mais comum, né? E aí nós temos a parte do alinhamento neutro, né? Que ele pode ser leal e neutro, ou seja, ele vai seguir regras, às vezes pro bem, às vezes pro mal. Ele vai simplesmente seguir as regras do código de conduta dele. E ele pode ser caótico e neutro, que aí também da mesma forma. Ele vai agir da bela vontade dele. Se aquilo significar ser bondoso, ele vai ser bondoso. Se aquilo significar ser malvado, ele vai ser malvado. E ele vai transitar entre isso. Então, ou seja, os neutros tendem a ser mais livres, mas tendem a ser menos exagerados. Menos polarizado. Eu vejo, quando eu preocupo mais com alinhamento, quando eu tô criando um vilão, né? Quando a gente vai criar aquele vilão da campanha ou aquele vilão da aventura, é o momento que eu me foco mais em procurar um alinhamento. Mesmo que eu não esteja jogando D&D, já que eu não jogo, mas assim, é um guia, né? A gente tem que aprender a tirar o que presta de cada lugar. Um dia eu ainda convenço o Douglas que ataque de oportunidade presta. Ataque de oportunidade é tudo pra mim! Também acho, mas deixa quieto. Essa não é a discussão de Beijo hoje. pra vocês. Tchau, até amanhã. Essa não é a discussão de hoje, que senão não dá certo. Eu pego um pouco do alinhamento pra pensar no personagem, e eu vejo que assim, quando a gente cria um vilão Chaotic Evil, né, ele é um vilão que não vai trazer um desafio ético e moral para os personagens dele. Talvez um desafio intelectual, porque ele é muito aleatório, muito previsível. Um desafio ali um desafio genérico, sabe? Na minha opinião. Antigamente tinha-se muito de criar as aventuras com a ideia de tentar passar uma ideia moral, um sentido. Acho que até quando a gente viu, por exemplo, o Coração de Rubi, a gente percebe muito isso. A ideia de passar uma certa moralidade, uma certa mensagem naquela situação em que o jogador, em que os aventureiros estão passando. E eu acho que um vilão um Chaotic Evil, ele falha demais nessa parte. Mas quando você cria um Lawful Good, quando você joga um vilão com um leal, sabe? Um vilão leal, ele é um vilão que ele às vezes ele cria um desafio moral para os jogadores. Ele mexe com a moralidade deles. Sim, porque vai ter vários pontos em que o jogador vai se identificar com aquele vilão. Ele vai pensar, não tinha pensado nisso, talvez ele esteja certo. Se esteja certo. Ou até mesmo porque ele vai ser capaz de jogar com a moralidade dos Manipulação. jogadores, no sentido dos jogadores terem medo de falhar. Porque o Chaotic Evil, ele cria um jogo de moralidade nos personagens. Ele pode criar? Pode. Mas o objetivo dele é atormentar o jogador. Então os jogadores sabem que eles não vão duvidar eles raramente vão duvidar da decisão deles. Eles só vão se sentir que eles superaram ou não o desafio. Mas quando você pega um cara que é leal, em que ele cria uma moralidade que gera dúvida, entendeu? Que gera aquele medo, aquele pânico dos jogadores em realmente tomar essa decisão, eu acho que você consegue criar uma coisa de impacto, assim, com os jogadores. É, com certeza, também acho que o vilão leal tem mais impacto. Sabe uma coisa que é interessante também? Você inverter, você fazer uma party toda de caótico mal e você pegar um vilão Lawful Good. Nossa, Mas isso só funciona com um grupo que for muito bem. Não, com um muito grupo bem mais sinérgico. experiente, com certeza. Mas eu me apaixonaria pela ideia, sem dúvida. Mas ia ser muito divertido. Sim, com certeza. Mas, Douglas, você vê como que isso é pensamento típico de cabeça de D&D, velho. Por quê? Eu acho estranho como é que todo jogador com uma tendência pro Chaotic Evil tem a raiz dele no D&D. Que ele faz isso com as pessoas. Essa vontade de causar o caos. Ó, o Miquel começando o estudo antropológico aí, galera. Sério. Eu acho surpreendente. Eu vejo muito dessas piadinhas de RPG em que a gente vê do ladrão querer roubar todo mundo, do bardo querer transar com todo mundo. Seduzir todo mundo.
E isso é muito característico do nicho do D&D. É. Essas pessoas querem roubar todo mundo, de arranjar briga na taberna. Eu não consigo criar uma briga na taberna, eu sempre tento. Eu sempre tento. Mas o jogador de Tormenta, jogador 3DT não faz briga na taverna. Ele vai Cara, lá, eu tô... toma um negócio, pega a missão, escuta o bardo cantar a missão e sai. Tu tá jogando no grupo errado, Miquel. Me dá um bárbaro e vamos ver o que eu vou fazer nessa mesa. Vai ver as mesas que estão no ar no hub. É, não, mas Todas as tabernas estão inteiras. mas que tá, em nenhuma a gente passou de fato uma taberna. Não. A Coração de Rubi, vocês estão o tempo todo na taberna. O tempo todo, vamos tirar o descanso. Não, na taberna a gente foi uma taberna uma vez. Na taberna foi uma vez só. A gente faz cena de descanso, mas assim, tipo, vamos dormir. Agora são 3 dias pra descanso. Não como cena da taberna, tipo, nós estamos todos na taberna, conversando, falando com o taberneiro. Não. Teve uma cena de taberna na Vidência, que quem fez foi o Artorias com o taberneiro, e foi bem pacata, bem tranquilo também. E no primeiro episódio da guilda, que esse não chegou aí pro ar, eu acho. Acho que na verdade, a verdade é que esse foi, só que a gente não sabia que tava gravando. O Leandro botou a gravar sem avisar ninguém. E aí, eu acho que nesse aí teve a taberna, mas foi bem, tipo, o grupo tava começando. A maior parte da mesa nunca tinha jogado RPG, então não tinha como ter uma briga ali, né? Cara, a gente teve uma campanha só... Ainda o Papo de Taverna, mas nem tanto. Na campanha do Vance, a gente teve um personagem que ia entrar depois, um jogador que ia entrar depois. E esse jogador, por algum motivo, trabalhava em um lar, assim, um puteiro. Vamos dizer assim. E ele teve nosso personagem elfo, leal e bom, que ele não conseguiu entrar pra falar com ele. Porque o personagem dele simplesmente não conseguia. Ele foi muito divertido. Eu imagino. Tá aí uma regra de roleplay que é interessante, né? Às vezes, o jogador fica totalmente enrolado para cumprir uma missão, não é porque a missão é difícil, mas é porque a regra de interpretação cria esse desafio para ele. Sim. E às vezes é por isso que é interessante ela existir. Apesar dela não ser... Você não tem que forçar muito ela em si, mas às vezes é interessante porque você cria esse desafio ali e cria a diversão, né? A diversão é o caos. Essa sempre foi a minha opinião. Pra mim, a diversão vem do caos. E eu acho muito interessante isso. Clérigo de Nimbe é isso, né? Saudade. Nossa, que saudade. Aí quando tem a chance, ele vai lá e faz o quê? Um paladino de Asgir. Ah, tá. Eu só pude jogar por causa disso. Tu acha o quê? Mas vai dar certo. O paladino vai encaixar. Calma aí que tá quase encaixando. Quase encaixando na cova. Na cova. Que maldade. O lugar de paladino é na cova. Mas voltando ao sonho do lado. Vou fazer uma piada estilo Douglas, deixa eu morrer. Vai que eu quero ver. Vai. Aproveita que tá gravando isso, depois a gente clipa, vai. O lugar de paladino é na cova, né? À toa que começa com pá, a pá do coveiro. Nossa, que Ai, que orgulho. Caralho, que merda. Mas isso do alinhamento terem, tipo, o paladino ter aquele sempre leal bom, é engraçado, porque na verdade não existe isso. O paladino ele pode ter qualquer alinhamento bom e neutro. Existe paladino caótico no D&D e tá no livro do jogador a subclasse pra você usar. Que são... Isso dá muita dor de cabeça. São os paladinos do juramento da vingança, que eles simplesmente acham que tem que fazer o que é bom a todo custo, mesmo que o custo seja a lei.
que Eu acho que aí... todo mundo fica muito preso naquela ideia, o paladino é bom, o clérigo é bom. Que não, na verdade, um clérigo maligno é muito divertido de ser, e muito divertido de você colocar como vilão. O paladino é a personificação RPGística da Madre Teresa de Calcutá, né? Então é isso mesmo. A linha de pensamento é essa. E quando você pega pra realmente ler, não é assim. Tá lá, bonitinho, no livro do jogador. Seu paladino pode ser caótico. Inclusive, você pode ser paladino de um deus maligno. Isso é uma coisa que em Tormenta eu acho uma merda, e eu nas minhas mesas essa regra caiu, que é só alguns deuses podem ter paladino, como por exemplo, só pode ser paladino de Calmir, de Valkyria, de Thanatos, de Asgir, entendeu? Mas tu não pode ter um paladino de Tenebro, um paladino de Nimbi, um paladino... Não, eu sou da teoria de que pode ter paladino da porra toda, tá valendo. Então, existe uma vantagem no Tormenta 20, na transição do Tormenta 20, que foi essa, né? Você só precisa quebrar essa regra verbal, porque o sistema tá ali, tá escrito. No 3D você não podia, porque os kits eram prontinhos e tal. Você não conseguia jogar que não tava escrito. E uma certa vantagem do Tormenta 20 foi essa. E qualquer um poderia ter paladino. É uma adaptação, né? Até porque o paladino, ele... Como é que a gente expõe? Existe uma complicação em termos de definir a diferença do paladino pro clérigo, né? O clérigo a gente tem aquela visão mais mágica. E o paladino é aquela questão mais porrada. Cara, tô pra te quebrar de novo que o clérigo do D&D, ele bate com força. O clérigo é o monte. O clérigo do D&D bate muito bem. Ele bate, cura o tempo todo. Então no D&D, o que você acha que fica de diferença entre o paladino e o clérigo? Cara, o clérigo, ele é leal àquele deus dele, àquela ordem dele. Sei lá, vamos pegar um clérigo de... fala um deus bondoso aí. Caraca, não existe, né? Bugou, quebrou ele. Na Não minha existe. concepção, não existe Deus bondoso, mas você pode prosseguir. Enfim, vamos supor, sei lá, um paladino de... Sei lá, de Hades. Vamos pegar da mitologia que é o que tem. Ele é leal àquela ordem dos paladinos. Ele vai ter toda a ordem dos paladinos. Enquanto o clérigo, ele é leal à fé dele. Ele realmente pode querer promover, pode querer ser um missionário, mas ele é leal exclusivamente ao deus dele. Enquanto o paladino, ele é leal ao deus e à ordem dele. Aquele corpo de burocracia. Olha, não, vamos com calma. Eu acho que tá mais pra... Voltando ao negócio meio Idade Média, assim, Igreja Católica, o clérigo é o padre e o templário é o paladino. Um luta em nome do Deus e o outro abençoa em nome do Deus, entendeu? Então, é isso que eu ia falar. O Dark muito com a situação de vocês. Só ele fala que o paladino quer converter todo mundo, o mestre no tapa e o clérigo na fala. Mas assim, o Dark concorda um pouco com o que a Helena tá falando, mas historicamente eu acho que a gente já foge um pouquinho desse conceito. E assim, dizer que o paladino é leal à ordem e não é leal a Deus é dizer que a ordem e o Deus... Não é isso que eu disse. Ele é leal às duas coisas. O paladino, ele vai estar ali num exército. Tipo assim, a ordem dos paladinos é basicamente um exército. Até mandei aqui pra vocês no Discord pra vocês verem a imagem básica do clérigo do D&D. O clérigo, ele não tem ali uma força militar. O paladino é um militar. Então, o paladino, ele é um militar.
Ele pertence a uma ordem militar, mas em termos de composição, ele tem a mesma fé de um padre. A diferença é que ele é um padre com uma Um espada padre ensanguentada. Um padre porradeiro. Ele é um padre com uma Não espada sendo- ensanguentada. Não sendo um padre baloeiro, tá bom, né? Como não tem fé de padre, né? Ele tem fé de padre, ele é um padre. O templário é um padre. Templar é um padre. Só fazia coisas de guerra. Eu concordo que o clérigo é mais burocrata. Eu tô ficando curioso pra gente conversar isso depois, sobre o Paladino ter a confirmação de que Deus existe e o clérigo não. O clérigo, assim, no D&D, o clérigo tem um bagulho que chama intervenção divina. Que ele literalmente fala, então, meu Deus querido, você poderia, por favor, me ajudar nessa situação muito Essa aqui, difícil? mexe o dedão. E é uma habilidade real, que é muito importante, é uma das habilidades base da classe. Mas eu acho que cada sistema tem um jeito diferente de interpretar. Eu acho que por isso que tem tantas definições. Pode ser? Acho que cada... Cara, eu acho que nível 2, nível 3 é bem basiquinha mesmo. Pô, tu vê isso, intervenção divina no Tormenta 20 acho que é esse quarto círculo. Cara, eu vou até abrir aqui o livro do jogador pra dar uma conferida, Eu- mas... Um ódio dessas coisas abertas. Como assim? Mas assim, intervenção divina. Não, como O que assim? isso faz? Não, mas Pra mim- é uma magia e ela tá bem descrita lá, tipo, eu não lembro exatamente como é que é, mas assim, ela tá bem descrita. Não, mas eu lembro, eu li intervenção divina. É tipo oráculo É, no 3D. joga muito na mão do mestre, né? Vai, mestre, faz alguma coisa com isso aqui. É, Aqui, é ó, igual tá- o bom senso do storyteller. Como eu tenho ódio disso. Bom senso. O cara que inventou essa porra dessa vantagem, ele tá tomando cu. O cara inventa a vantagem, que o nome da vantagem é bom senso. Ela custa pouquinho. E ela quer dizer assim: sempre que você for fazer alguma coisa muito estúpida, o mestre pode te interferir e te dar uma outra ideia. É. O que convenhamos é Cara, genial. Sim, só me corrigindo aqui, a habilidade do clérigo é canalizar divindade, intervenção divina só no nível 10. Mas canalizar divindade ele tem desde o nível 2. É, tu vê, é mais próximo do que a gente sabe ver no Tormenta, né? Que é quarto círculo, então. Sim. Quarto ou quinto círculo também, não sei. Deve ser quarto. As magias de quinto círculo não deveriam existir. São absurdas. Absurdas. Todas as que eu li, eu falei: isso não deveria estar na mão de nenhum jogador. Não interessa o level dele. Não, mas aí Não são deveria estar na mão de nenhum jogador. magias de quinto círculo é magias que mudam a realidade daquele mundo. Então, assim, ela é pra ser overpower ao extreme, sabe? Ah, uma outra diferença aqui, só ainda terminando o assunto, no D&D, o clérigo tem um símbolo sagrado que ele não consegue fazer magia sem. O paladino tem isso não. Sistema. É sistema. Sistema, porque no Tormenta não. O Dark tá falando ali, eu tô quase achando que ele é templário. Depois ele vai mandar uma selfie de armadura. Tenho certeza que ele não gosta de clérigo. Sabe quando você tem o. Não, Eu ia falar uma coisa da minha profissão, mas não é uma boa ideia. daqui a pouco o Dark tá mandando ali no chat make them pray or make them pay, né? Então, é isso que eu ia falar. Parece que assim, a visão do Paladino, eu acho que o Dark tem meio que essa visão assim, que o Paladino, pro Paladino, o clérigo é o cara que fica lá dentro do escritório coçando saco, só dando ordem. Ele não sabe nada da vida real, entendeu? É o Paladino que é o cara que dá o sangue, suor, as lágrimas na linha da frente. Esse que é o cara de fé e de certeza. Você tá dependendo Homem muito de do Paladino bem. Dark. Já sabemos qual é a classe preferida de alguém.
Agora, Mas eu te entendo, Dark. O que você quer dizer com o foco, né? O clérigo, ele tem como foco a meditação e a fé. Ele é um estudioso daquela situação. Enquanto o paladino é alguém que vivencia mais uma questão prática. Ele não tem tempo para se dedicar porque ele está em campo. Então ele vivencia a fé na prática. Enquanto o clérigo tem essa questão de meditar na palavra, estudar a palavra e desvendar o que é a fé. Né? eu acho que aí O define bem melhor, paladino tá? acontece, tá? Acho que aí define bem melhor. O clérigo é o cara que estuda a fé e o paladino é o cara que luta pela Vivencia. fé. É. Eu vejo muito assim, essa questão de jogar com servo dos deuses, para mim é uma dor de cabeça. É porque tu não gosta Servo dos Não, deuses? da pegada religiosa no RPG. Cara, eu gosto, mas eu não gosto é da pegada dos deuses que interferem muito. A maneira como eu vejo muito os clérigos e os paladinos nos RPGs são deuses que interferem. Ele, às vezes o deus acha que ele não tá fazendo nada, mas ele tá dando poder pra alguém e essa pessoa tá tocando o caos lá embaixo. Então, pra É uma mim, criança que rouba o cartão de crédito do pai. exatamente, entendeu? Aí eu falo assim, eu tenho problema com isso, entendeu? Mas Ah, é cara, eu gosto bastante dessas coisas. Principalmente, volto a falar de D&D, onde existe deuses pra todas as raças. Cada raça tem um panteão próprio. Eu acho muito mais caótico, muito mais divertido. Ô Dark, só fazer um detalhe aqui. A gente tá ali no chat do Discord. Entra ali no chat do Discord, pega o microfone, aparece aí e bora conversar, fi. Entra, chega mais. a gente gosta de te ouvir, velho. Pode ir. Coração de mãe. Não precisa ter Então, todo câmera. dia, Tem o microfone, já todo tá valendo. episódio, todo episódio do Meta Hub a gente faz uma solicitação pro Dark entrar na Né? call, entendeu? É. E ele não entra. Um dia ele vai entrar. Não é que ele tá com medo da gente se apaixonar pela voz de veludo. Mas assim, agora eu já achei o tema. A gente vai fazer um de Templários. Genial. Ele entra. A gente vai fazer um de Templários, ele entra. Servos dos deuses. Bom, mas voltando pro tópico dessa aqui, que é. É, que a gente divergiu bastante, né? Foi assim. Eu tenho uma sugestão, eu quero ver vocês, a opinião de vocês, que eu vi isso há um tempo atrás, de uma mesa que usava como homebrew. Eu não sei se isso acabou entrando como regra oficial depois que saiu as adaptações de Magic pra D&D, né? Mas se não saiu, perderam uma puta oportunidade, que era, ao invés de usar o sistema de alinhamento como alinhamento ético e moral, que é o que a gente viu ali, né? Das 9 combinações, os caras usavam um sistema de porcentagem em que tu distribuía a tua porcentagem nas cores do Magic. Olha que maneiro. Então tu dizia, tipo, eu sou 50% branco, 30% vermelho e 20% azul. E o resto, o verde e o preto eu não tenho nada. Então, beleza, tu vai ser um pouco impulsivo, que o vermelho é muito do impulso. Uhum. É um pouco da ilusão e da manipulação, que é o azul. E muito da lealdade e do vigor do branco. Então, aquilo ali guia muito a forma do teu personagem de ver o mundo. Eu já colocava um ban assim em todos os azuis. Azul ban. Azul ban. Não, não, Eu acho não. interessante. É interessante, mas quando eu escuto parece tão complicado. Eu sou tão burra pra matemática. Oh, mas isso é uma coisa que eu tenho muito para conversar sobre RPG. Um dia eu quero falar sobre isso. É como as coisas de RPG parecem complicadas até a gente começar a jogar. É igual jogo de tabuleiro. Você pega as regras do jogo de tabuleiro, você lê, você fala, isso aqui não faz o menor sentido. É difícil pra caralho. Experimenta explicar o Dixit pra alguém. O Dixit, cara, que é a coisa mais simples do mundo de jogar. Você lê o livro de regras e fala, nossa, que jogo complicado. Eu fui explicar o Sim Mestre das Trevas pra Vitória. Aí conforme eu tava explicando, eu tava assim, nossa, parece muito complicado do que realmente é. A gente só vai contar uma história.
E eu vejo muito isso. Ó, Dark. Moisés não era paladino. Não, aí você estou pisando freio. Se eu Daqui a vi. pouco eu vou te voltar. Isso. Moisés não era paladino, não. Aí, ó, tá vendo? Pronto, vamos mudar a discussão no chat. Não vou falar. Não vou falar sobre isso. Gente, eu tentei voltar pro Não era tópico. paladino. Moisés era Cara, a gente vai arquibishope. ter Tá que fazer escrito uma lá. Depois eu te só dou a de referência do paladino versus versículo. clérigo. Mas ele era arquibishope. Cara, mas sabe uma coisa que eu acho legal do Tormenta, que não tem no D&D? Se você não seguir aquele alinhamento do seu paladino, você vai tomar no seu cu. Se você não for um paladino babaca, você vai perder todos os seus pontos de PM. É. Eu acho justíssimo. Você segue ali uma divindade. Você faz um bagulho que a divindade não concorda, a divindade olha pra tua cara e fala: se fudeu, não vou dar mais. Ah, não. Eu acho que eu vou falar a verdade. Leandro não tá assistindo esse episódio, não, né? Foda-se. Eu vou falar a verdade aqui. Ao vivo. Perder PM por um dia nem pesa tanto assim. Eu pesei na hora e falei assim, foda-se, eu vou mentir. Não, mas então, a primeira, Eu vou mentir. a primeira mentira é essa. A segunda mentira, tu não recupera até tu pagar uma penitência. Cara, eu sinto no 3DT, se você fizesse alguma coisa que não devia, você perdia todos os poderes concedidos. É. Porra, isso é muita coisa. Você perdia seus poderes concedidos, entendeu? Não funciona mais, mano. Entupiu o canal. A divindade lá de cima Vira. olhando, filha da puta. Pra que eu dei poder pra essa bosta? Tem que escolher melhor. Se vira. Vou começar a vender meu poder, não começar a dar, porque os carinhas não estão aproveitando. A divindade lá de cima, assim, cara. Aí estragou o rolê, cara. Estragou o que a gente tinha. Mas eu acho assim, eu acho importante essa questão de punir o cara que foge do alinhamento, quando o alinhamento faz parte da classe. Sim. Como é o caso dos servos dos deuses, né? Quando você tem esse determinado alinhamento ali, faz parte do que está seguindo, ele exime isso. Você joga de nobre na outra mesa, por sinal, eu sou apaixonado em nobre desde que eu vi essa profissão. Porque Eu também adorei. tem um conceito de nobreza muito que parece parecido com o do seu personagem, com o da Pri, mas assim, eu tenho um conceito de nobreza que eu acho muito importante. E às vezes a gente esquece que as classes têm. Existem classes, tem alinhamentos, existem classes que não. Os servos dos deuses, infelizmente, eles são presos a alinhamentos. E se você só deixar no Opa Lelê, Opa, Lelê. vai ser usado de uma forma que não deve pelo jogador, entendeu? O jogador vai acabar pegando aquilo ali e usar de uma forma que não deve usar. E por isso que eu acho que a Sim. punição é necessária. Até pra você nivelar, né? Porque os poderes do deuses, eles são fortes. Ele tem que ter ali uma mediação. Tem que ter ali uma adaptação. Pra não ficar um bagulho super forte e sem nenhum gasto. Não fica equilibrado. Exato. Fica muito complicado de pesar isso. Sim, não fica equilibrado. Cara, eu gostei muito de Nobre, porque D&D não tem nenhuma classe que é mais, assim, diplomata. Eu sempre quis. Eu gostei bastante também. Eu achei muito. Nobre é muito legal. Se tivesse uma frase de capa, assim, do episódio, ia ser aquela do Dark ali, ó. Alinhamento é maior meme. O pior é que é isso mesmo. É isso mesmo. Não, É isso mesmo. o alinhamento, Acabou, assim, tchau, gente. Boa noite. o alinhamento é uma gigantesca muleta. Pronto. Eu acho que é o que eu falei. Ele é útil naquele inicinho que você precisa ter um motivo para você querer alinhar. Por isso que chama alinhamento. Você alinhar os jogadores com o personagem. Mas depois de um determinado tempo, isso é natural. O próprio jogador se exige isso. Vai falar, não, tem que voltar para isso. Meu personagem eu criei para isso.
Se eu fugir da maneira como o personagem pensa pra superar uma dificuldade, eu falhei. Eu não Cara, tive sucesso pra superar. sim, mas eu aqui, Rato de D&D, venho trazer pra vocês que no D&D cada alinhamento tem um plano de existência. Isso é muito foda. Me Cada lembre de nunca alinhamento tem uma cair no leal dimensão. bom. Não dá certo. E no D&D isso faz muita diferença pra história também, porque, por exemplo, quando você tá com um personagem bom num plano mal, o plano mal ele começa a te corromper devagarinho. Aí todo dia você tem que fazer um teste pra ver se você não vai virar uma pessoa maligna. E o personagem, quando ele é bondoso, ele está lá no quinto dos infernos, que é na verdade os nove infernos, ele começa a ser corrompido devagarzinho, ele começa a ficar mal, ele perde alguns poderes, ele ganha alguma exaustão por estar ali o tempo todo tentando se manter na moralidade dele. E eu acho isso muito maneiro, porque o mundo também tem alinhamento, não só os personagens. É tipo o plano dos deuses no Tormenta 20, né? Que se você é rejeitado pelo seu deus, às vezes você vai parar num plano que não é do seu deus e aí a coisa não tá boa. Porque É pra mais mim, ou menos, a maioria são pós-vidas mesmo, é. Aqui é pós-vida não, também. é pós-vida. O Tormenta 20 é pós-vida. Se você morrer em Arkham e não for acolhido pelo seu deus, você pode parar num plano e um outro deus. E você vai sofrer eternamente por causa disso. Ah, divertido. Bacaninha. Só não pra quem se ferrou, né? Mas é divertido. É divertido. Pensar, né, Não pra você que se sente fudeu, bem, mas. tipo no plano de Tenebra, entendeu? Onde tem umas aranhas que uma picada te mata. E engorda os mortos-vivos de centenas. Eu fico assim, como alguém acha isso divertido? Não, vamos lá. Não é que no plano de Tenebra algumas aranhas a picada te mata. No plano de Tenebra, algumas aranhas a pata dela te esmaga. Mas, Cara, eu ainda isso é um quero pesadelo mestrar o do Entre mundo. Planos pra vocês poderem ver melhor os planos do D&D. Eu ainda quero mestrar Entre Planos um dia, porque É, ela vai ser muito a tua divertida. Entre Planos tá criada lá e tá esperando. É só a gente livrar um E pouquinho tá de a espaço, sessão prontinha. porque a galera tá no talo. Sim, Inclusive, se sim. tu, assim, deixo aberta a casa. Se tu conseguir um grupo com pessoas suficientes e diz, eu vou mestrar, pode começar aqui dentro do hub. A gente vai assistir de boa. Puxar alguém de fora, É. nossa, Ou se quiser esperar acabar uma mesa também, tamo aí. Tamo aí, né? Eu duvido conseguir achar pessoas, mas tamo aí. não duvide. Acredita. Vamos ver se a gente acha a mesa feminina por Entre Planos. Tá vendo? Teve gente que gostou da ideia da uma mesa Girl Power aí. A mesa ganhou Power. Ia dar super certo. Uma mesa Powerpuff Girls, né? Vai? Você, tudo maníaco homicida. Vai ser pior que as mesas comuns. Ah, vai mesmo. Bom, pessoal, infelizmente tá dando o nosso horário. Agradeço a companhia de todos. Dark ainda vai entrar na mesa. Próximo a gente faz uma Não. sobre. Tô esperando, não vou sair daqui enquanto ele não entrar. Vem dar um oi, Dark. A gente vai fazer um episódio exclusivo sobre as cruzadas. Colocar. Vai forçar o Dark a entrar no chat. A sair do chat e entrar na call. Né? A gente vai falar sobre as cruzadas. Eu vou provar pra ele que a Moisés era arquibishope, não era paladino. Mas a gente conversa sobre isso depois. E foi um prazer ter você aqui, Helena. Espero que você venha em outras também pra gente poder conversar. Você tem sempre muito a acrescentar e eu quero que você tenha mais coragem de aparecer. É sempre legal ter outras vozes também aqui. Agora ela criou o gostinho. Agora ela vem. Pegou gostinho, né? Você vai? Quando for ver o episódio lá no Spotify, no YouTube, você vai ver que falou pra caramba. Falamos bastante merda. Mas só mais uma quinta-feira.
É mais uma quinta-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Na na segunda-feira a gente tem a ilha. Na quarta-feira a gente tem Coração de Rubi. Isso Sexta aí. agora não é data não é data de Não, Macaulay, agora, não. até segunda, agora não tem nada. Beleza. Segunda-feira a gente tem a ilha. A gente começa a segunda etapa da narrativa. E na quarta-feira a gente mantém o nosso semanal do Coração de Rubi. Contamos com todo mundo aí, se puder, graças a Deus. E peço aos colegas que coloquem os nossos links aí no chat. Como é que estão? Os goblins do. É, exclamação links. Vocês digitam mais rápido que eu. Eu só Os queria dizer, goblins do. eu só tenho uma coisa a acrescentar. apoia.se/hubrpg. Quem não viu, entra lá pra ver. Estamos já com submetas, apostas feitas internamente. Se a gente bater um certo número de. Várias apostas. Se a gente bater um certo número de apoiadores, eu vou fazer certos recursos que os jogadores já me pediram. Eu falei, não, cara, não. A galera tá dizendo, faz isso aí, Douglas. Eu vou dizer, não, cara, tá bom, quando a gente bater tantos eu faço. Então, Vamos colocar o Douglas pra trabalhar, porque é bom. Já postou sua bunda, Douglas? já postei assim, de fácil. Fácil. Ainda virei pra eles assim pra provocar. Mas vai dar certo, acredita. Passa lá no Apoia-se, dá uma olhada nos nossos objetivos, que a gente tem para oferecer. Confia na gente, né? E galera, até a próxima semana. Espero todo mundo aqui acompanhando com a gente. Douglas, tem alguma coisa para finalizar hoje? Mas sempre é piada, né? Manda, manda, Vamos manda, vamos manda. lá. Miquel, tu te lembra Pra como é que a dormir gente... tranquila. Tu te lembra como é que a gente se conheceu? Sim. Conta pra galera aí. Mas conta tava na minha aula de pera aí, não, informática. pera, mas conta a parte segura, a parte safe É, for não, work. isso aí foi work. Entendam a metáfora. Isso distrai qualquer coisa que você vai falar depois. Entendam a metáfora. Tava na aula de informática, muito ocupado. E eu tava mexendo no computador de informática. Sabe que a aula de informática da escola serve pra porra nenhuma. Eu tava nós dois sentados lá. Nunca tinha falado com ninguém. Tinha acabado de chegar no Rio Grande do Sul. Aturando aquele bando de gaúcho chato pra caralho. E eu sentei no computador que, por azar, o mouse só tinha 2 botões. E o mouse do meu colega do lado tinha 3 botões. Eu falei, pô, o mouse tem 3 botões. Pra que serve esse botão do meio do mouse? Aí eu fiquei apertando o botão do meio do mouse pra ver se eu descobri alguma coisa. Só que o rato de laboratório que tava do meu lado ficou chateado que eu tava apertando o botão do mouse dele. Falei, cara, mas tem 3 botões no seu mouse, o meu não tem 3 botões. A primeira frase que esse rato de laboratório falou, virou pro Miquel e falou foi, dá pra parar de apertar? Mas ele não entende que o dele tinha 3 botões, o meu não tinha. Né? É, isso aí. E como é que tu conheceu a Sai, Miquel? Não, como se eu não soubesse. O... Pode mentir, pode mentir. Pode mentir? Pode. Eu encontrei ela pedindo ajuda como é que jogava Ragnarok num servidor pirata. Viu? Caralho. Tu inventa rápido, hein? Muito bom. Eliana, como é que tu conheceu, sei lá, quando tu conheceu o Vinícius? Cara, por incrível que pareça, não conheço o Vinícius há tanto tempo. Conheci ele, sei lá, 2019, 2020. Até que não tem tempo não. Não, só que aí a gente começou a jogar RPG junto. Na época, minha melhor amiga namorava o melhor amigo do Vinícius. E saía todo mundo junto. Aí eu mestrava uma campanha de sistema pronto, sistema top, assim, feito da minha alma. Eu chamei o Vinícius pra jogar e a gente foi ficando amigo. Aí, infelizmente, entrou na minha vida e agora eu não tô conseguindo tirar. Não consigo me livrar, né? E agora, crianças, eu faço uma pergunta simples pra vocês. Como é que o Batman conheceu o Robin? Eu sei, mas eu tô com medo.
Vai, Miquel, vai, e a gente já finaliza, vai. Eu tô com medo. Ele conheceu, o Batman conheceu o Robin no circo depois que os pais dele morreram. Porra! Porra, não, cara! Calma! Eles conheceram no bate-papo. Nossa! Abraço!